Fala galera, beleza? Aqui é o Fabiano, professor de exatas, e essa é mais uma videoresolução de física. E o assunto da aula de hoje é atrito. Bom, caso você ainda não tenha o PDF da aula de hoje, você pode pegar no link da descrição desse vídeo. Como você já sabe, eu separei vários exercícios dos mais importantes e coloquei nesse PDF. Existe também um capítulo de exercícios extra, que contém as questões mais difíceis e que geralmente a galera tem bastante dificuldade. Bom, depois você dá uma olhada para ver se você já fez, ok? Ah, existe também o capítulo de vestibulares. Então, ali você sabe mais ou menos o que tem caído nos últimos anos nos vestibulares mais concorridos aí, como a FUVEST, Unicamp, Unesp. Bom, então vamos lá para a aula de hoje. Primeiramente eu vou recapitular algumas coisas e começar aí com alguns conceitos, algumas ideias teóricas desse capítulo aí, que talvez, seja o pavor dos vestibulandos, o atrito. Ok? Então vamos tentar sanar todas as dúvidas. Vou tentar fazer de uma maneira bastante rápida, porém bastante focada no que cai nos vestibulares. Tudo bem? Obviamente, caso você tenha alguma dificuldade, alguma dúvida, poste aí nos comentários desse vídeo. Então vamos lá. O problema clássico é de movimentar um bloco. Então temos aí um bloco de massa m e, de acordo com as leis de Newton, primeira lei de Newton, se o bloco estiver parado ou velocidade constante, a força resultante é zero, então ela vai continuar parada ou com velocidade constante. No momento que a gente aplica uma força nesse bloco, de resultante não nula, ela vai adquirir uma aceleração. Muito bem. Então, aplicando uma força F, nós vamos ter aí uma aceleração de acordo com a segunda lei de Newton, força resultante igual a massa vezes aceleração. Mas a gente sabe que no nosso mundo nada é perfeito. Sabemos que todas as superfícies existem imperfeições, ranhuras. Isso faz com que nem sempre a força que você está aplicando num corpo seja integralmente aí, convertida em aceleração. Ou seja, existe um fator aí que faz com que existe uma perda de energia ou uma perda da força, bem entre aspas, ok? Então, assim como eu te disse, eu estou tentando focar aí essa parte teórica bastante para os vestibulares. Não estou entrando em muitos detalhes, tá bom? Estou sendo bem simples e objetivo. E é óbvio que se você quiser um aprofundamento teórico um pouco mais detalhado, entre no meu canal que você vai encontrar outros vídeos bem mais aprofundados sobre esse assunto. Beleza? Então, sabendo de tudo isso, vamos querer deslocar esse bloco, Queremos colocar ele com uma aceleração, no caso, movimento uniformemente variado. Só que para isso, como existem imperfeições nas superfícies, tem uma força que a gente vai chamar de força de atrito. Essa força de atrito, nesse caso aí, está atrapalhando o movimento. Certo? Então fica bem claro aí que a força que a gente está tendo que aplicar para movimentar esse bloco tem que ser maior que essa força de atrito. A força de atrito é como se fosse uma pessoa aqui tentando segurar esse bloco, tudo bem? Com um fiozinho assim, ao contrário. Então esse problema clássico, de força-contração você já viu aí nas aulas passadas. Caso você não viu, procure os vídeos que estão no meu canal. Então, analogamente, vamos fazer uma análise desse tipo aí, só que pensando aí nessa superfície, o chão no caso que tem atrito. Bom, então vamos dar uma olhada mais detalhadamente no que é esse atrito. Perceba aí que eu exagerei bastante, Então nós temos uma superfície de contato, que está em preto, é o chão, e o bloco em cima. E perceba que essas ranhuras, essas imperfeições, fazem com que o bloco não saia do lugar, a menos que a força que a gente esteja aplicando, a força F, que a gente esteja aplicando nesse bloco, seja grande o suficiente para tirar ele do lugar. Faz todo sentido do mundo, Bom, outra coisa que é importante notar é que
quanto maior a massa desse bloco, mais difícil vai ser da gente tirar ele do lugar. Ou seja, essa força de atrito que vai aparecer, ela depende da massa do bloco, certo? No caso do contato, né, da superfície de contato, então está dependendo dessa massa. E também depende do tipo de superfície, do tipo de material. Por exemplo, madeira, concreto. Então, eu acho que faz todo sentido do mundo a força de atrito ela ser diretamente proporcional ao peso, certo? A força-peso. No caso aí, quanto maior a força-peso, maior a força de atrito. Mas a gente não fala que ela depende da peso, porque como é uma superfície de contato, então ela está dependendo da força de reação na superfície de contato. Então depende da normal, certo? Então se a gente for colocar as outras forças existentes aí, temos a peso para baixo, a normal direcionada para cima, e como eu te disse, a força de atrito ela é diretamente proporcional a essa normal. Então, agora sim faz todo sentido falar que a Fat ela é uma constante que depende do material, μ, vezes essa força normal. E neste caso aí, para esse exemplo, a normal é igual a peso, certo? Porque nós temos aí um bloco que não faz movimento na vertical. Então, normal é igual a peso, portanto, a Fat, neste caso aí, seria μ vezes a peso. Bom, até aí tudo bem. Vamos ver mais detalhadamente essa superfície aí, né? E a direção e sentido da força de atrito. Nesse caso, a gente sabe que a força de atrito está para a esquerda, contrária ao movimento. Por que isso acontece? Porque, vou apagar aqui as forças normal e peso. Quando você olha para essas ranhuras e para a tendência do corpo se movimentar, que no caso ele quer andar para a direita, aparece uma força de reação nas ranhuras, com vetores todos para a esquerda. Tá vendo? É a esquerda por quê? Porque é onde aparecem todos os contatos, né? Todos os contatos estão aí orientados para a esquerda. E a somatória aí vai ser a força de atrito, Fat. Então, mais uma vez, a Fat igual a μ vezes a normal. Muito bem, então acho que agora ficou um pouquinho mais claro. Caso não tenha ficado claro o suficiente, coloque aí nos comentários. Bom, então a força F ela tem que ser maior do que a força de atrito para que haja movimento. Vamos ver o que acontece no movimento então. Olha lá, comparando o bloco que estava parado com o bloco que está já em movimento, você percebe bem claramente que essas ranhuras, né, elas estão mais espaçadas. Na verdade, o contato entre as superfícies, né, entre as ranhuras aí, elas, de certo modo, estão mais longe uma da outra. Por quê? Porque no momento que o bloco está em movimento, né, por ele realmente estar em movimento, vai existir, entre aspas, menos contato entre a superfície e entre as ranhuras. Isso faz com que o atrito diminua. O atrito continua tendo a somatória de todos os vetorizinhos, ó, de contato para a esquerda. Bom, a gente sabe disso. Mas, no momento que a partícula já está em movimento, o atrito é menor. E agora a gente consegue diferenciar os dois tipos de atrito. O atrito da primeira situação, que é a situação que você está tirando o bloco do lugar, a gente chama de atrito estático. Enquanto que o atrito que a gente considera quando o bloco já está em movimento é o atrito dinâmico. Você pode chamar de dinâmico ou atrito cinético, é a mesma coisa. Por que dinâmico ou cinético? Porque o bloco já está em movimento. Beleza? Legal. Então, agora você pode imaginar qual dos dois coeficientes é maior. Então, no estático,
A formulinha vai ser FAT é μ vezes A normal, só que esse μ a gente vai chamar de μ estático, então μ ezinho de estático, enquanto que na força de atrito dinâmica pode colocar FAT igual a μ cinético ou dinâmico, tanto faz, vou colocar μ cinético vezes A normal. Muito bem, então mais uma vez, qual das duas é maior, a μ estático ou a μ cinético? Então acho que fica bem claro de perceber que o μ, a constante estática, tem que ser maior, né, do que a cinética. Por que maior? Porque você tem aí mais contato entre as ranhuras. Beleza? E para completar então essa parte teórica, perceba que quando a gente está olhando para um bloco anteriormente parado, a gente só vai descobrir se existe atrito no momento que a gente começar a movimentar ele. Então, se você aplica uma força e o bloco não se movimentar, quer dizer que existe um atrito. No momento que a força que você está aplicando supera a força de atrito, aí, a partir de então, o bloco vai começar a se movimentar. E essa força que faz com que o bloco comece a se movimentar, por ser maior do que a força de atrito estática, a gente chama de força de destaque. Vamos escrever isso. A força de destaque. Então, para que exista o movimento, a força de destaque tem que ser maior do que a força de atrito estático. Ok? E a partir de então, o bloco vai começar a se movimentar e essa força de atrito que era estático vai passar a ser cinético e vai diminuir de valor. Bom, para a gente entender com mais clareza o que vai acontecer aí, vamos ter que, obviamente, fazer contas. E para isso a gente vai começar aí com o primeiro exercício. Vamos lá? Muito bem. Então, temos aqui o primeiro exercício dessa série aí, dessa coleção de exercícios importantes, né, da aula de hoje. Número 1. Considere uma caixa em repouso sobre um plano horizontal. A caixa pesa 40 newtons e os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre a caixa e a superfície horizontal valem, respectivamente, μ estático 0,40 e μ dinâmico 0,20. Adote G da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Muito bem. Item A. Quais as intensidades da força de atrito de destaque e da força de atrito dinâmica entre a caixa e a superfície horizontal do apoio? Item B. Qual a intensidade da força de atrito aplicada pelo apoio quando aplicamos à caixa uma força horizontal de intensidade de 10 newtons? F1 igual a 10 newtons. Item C. Qual a intensidade da força de atrito aplicada pelo apoio quando aplicamos à caixa uma força horizontal F1 de intensidade F1 igual a 20 newtons? Em caso de movimento da caixa, calcule o módulo da sua aceleração. Item D. Com a caixa em movimento, qual a intensidade da força horizontal F1 para mantê-la com velocidade constante? Olha lá, velocidade constante, não esqueça de grifar essa parte. E no último item, faça um esboço, né, um gráfico, né, da intensidade da força de atrito aplicada pelo apoio em função da intensidade da força horizontal aplicada. Perceba que esse é um excelente exercício para pegar conceito. E, mais uma vez, eu vou querer que você pause o vídeo, tente fazer, mas pega sua folha, pega o seu lápis, caneta, borracha, certo? Capricha no desenho, porque esse exercício é realmente importante e você, assim como expliquei nos outros vídeos, nas outras aulas, fazendo um exercício importante desse, você vai conseguir fazer os próximos, porque o princípio é basicamente o mesmo. Então temos que pegar conceitos aí, né? Se os conceitos estiverem bem claros, qualquer exercício que você fizer no vestibular você vai conseguir fazer. Vamos lá, pausa o vídeo e tenta fazer aí esse primeiro exercício.
Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer. Se você conseguiu, eu já vou deixar as respostas. A força de atrito de destaque vale 16 N. A força de atrito dinâmica vale 8 N. Então, se você conseguiu, parabéns. No item B de bola, a intensidade da força de atrito aplicada pelo apoio, quando a intensidade da força horizontal vale 10 newtons. Então, a força de atrito é 10 newtons. Ok? A caixa ainda não vai ter se movimentado. Beleza? Na verdade, aí, a força de atrito aplicada pelo apoio, quando a força de intensidade é de 10 newtons, é igual a 10 newtons. Vou explicar por que depois, tá? No item C, aceleração, quando a força aplicada vale 20 newtons, a aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado. Item D, com a caixa em movimento com a intensidade da força horizontal, a força é de 8 newton. E o gráfico, bom, o gráfico eu vou fazer depois. Tá bom? Então, por enquanto aí, se você conseguiu fazer, parabéns, coloca nos comentários se você achou o exercício difícil ou fácil. E caso você tenha conseguido, tente aí fazer os próximos exercícios. O princípio vai ser a mesma ideia, né, basicamente. E é óbvio que você vai ter que agregar todos os conceitos das aulas passadas. Se você não assistiu às aulas anteriores, procure pelas aulas de lei de Newton, plano inclinado, ok? Todos esses vídeos já estão aí disponíveis no canal. Muito bem. Então vamos lá. Vou começar aí o item A. No item A, ele pede para calcular a força de destaque e a força de atrito dinâmico. Então, a força de destaque, no caso, vai ser a força de atrito estático, certo? Que é a força mínima aí para que o bloco comece a se movimentar. Então vai ser μ estático vezes a normal. Neste caso aí, quando a gente olha para o desenho, perceba que a normal é igual a força-peso, ok? A normal é a força de contato, está dirigida na vertical para cima, então pode-se escrever aí que a normal é igual a peso. Muito bem, isso vai ser diferente do plano inclinado, tá? Então, substituindo aí os valores, você vai obter aí que o μ estático vale 0,4 vezes a normal, que é 40 newtons. Então você vai ter, multiplicando aí, vai dar 16 newtons. Beleza. Agora, a força de atrito dinâmica, ou cinética, mesma coisa, vai ser o μ cinético vezes a normal. Então, o μ cinético é 0,2 vezes a normal, que é 40, então tá dando 8 newtons. Então, pela primeira conclusão que a gente pode obter no exercício, é que para que o bloco comece a se movimentar, a força F aplicada no bloco tem que ser maior que 16 newton. No item B de bola, ele não aplicou uma força de 16 newton. Ele está aplicando uma força de 10 newton. Então, quando você olha para o bloco, vamos desenhar o bloco aqui. Então, você tem aquela força F valendo 10 newton. 10 newton. E o atrito aqui no chão está segurando aí essa força de 10 newton. Então, como a força de destaque é 16 newton, é maior do que a força aplicada, então o bloco não vai se movimentar. Como o bloco não se movimenta, essas duas forças são iguais. Então, a força de atrito vale também 10 newton, certo? Muito bem, então aí você vai aumentar a força, né? Era 10 newtons, vai aumentando, 10, 11, 12, 13, 14. Quando chegar no 16 newton, esse caso aqui, olha lá. Quando você aplicar uma força de 16 newton, a força de atrito também vai valer 16 newton, mas ela está no limite aí, né? Está no limite. Se você aumentar mais um pouquinho a força de 16 newton, 16 e alguma coisa, pode ser 17 newton,
Aí o bloco vai se movimentar. Aí, de repente, o bloco se movimenta para a direita e aquela força de atrito já não é mais de destaque. Ela se transforma em força de atrito dinâmico, tá bom? Então ele era estático, não é mais estático, vai virar dinâmico, valendo somente 8 newton. Beleza? Ficou claro? Então, quando valia 16 newton a força de atrito também vale 16. Quando você aumentar um pouquinho a força de 16 newton, por exemplo, a 17, aquela força de atrito, que era 16, estático, de repente vai se transformar em força de atrito dinâmico, aí vai valer 8 newton. Muito bem, então, caso você tenha dúvida aí, não se preocupe, porque eu vou explicar isso um pouco melhor quando a gente for montar o gráfico. Vamos para o item C. No item C, a força aplicada é de 20 newton. Portanto, essa força já é suficientemente maior do que a força de destaque. Portanto, vamos aí considerar o quê? Vamos considerar qual força de atrito? Estática ou dinâmica? Vamos escolher a força de atrito dinâmica, porque já vai estar em movimento. Então, temos ali a força de 20 newtons aplicada, a força de atrito dinâmico já agora vai valer 8 newton. Muito bem. E por último, para achar a aceleração aí da partícula, princípio fundamental da dinâmica. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, resultante das forças, 20 menos 8. Isso é igual a massa do bloco. Então, a massa a gente não calculou, mas é fácil de calcular, né? Como o peso aí vale 40 newtons, então a massa vale 4 newtons. Ok? Então, 4 newtons vezes a aceleração. Então, 20 menos 8 dá 12. Isso é igual a 4 vezes a aceleração. Portanto, a aceleração vale os tais 3 metros por segundo ao quadrado. Muito bem, então o bloco já vai estar em movimento. Vamos para o item D. No item D, com a caixa em movimento, qual a intensidade da força horizontal F para mantê-la com velocidade constante? Agora, perceba que o bloco já está com um movimento, certo? Ele já está em movimento. Então, para que o bloco mantenha o movimento, basta que a resultante das forças seja 0, né? Para que ela tenha velocidade constante. Então, em movimento, a força de atrito de destaque vale 8 newton. E é por isso que a força necessária para manter o bloco em movimento vai ser de 8 newton. Ok? Então, como se resolve isso, né? Como é que eu fiz? Como a velocidade é constante, a resultante das forças tem que ser 0. Portanto, a força de atrito aí era igual à força aplicada, né, no bloco. Perceba uma coisa bastante curiosa. Para deslocar o bloco, inicialmente, parado, precisamos de uma força de 16 newtons. Agora, para manter ela em movimento, é necessária somente uma força de 8 newtons. Ou seja, são forças diferentes, né? Diferentes valores. E aí, quando a gente volta para o conceito teórico, eu acho que agora sim faz todo sentido. Por quê? Vamos lá voltar rapidinho? Bom, temos aqui ó, o desenho dos dois blocos, né? Um parado e outro em movimento. No estático, perceba que a força de destaque é bem grande. No exercício, valia 16 newton. Agora, a força necessária para manter o bloco com velocidade constante vale 8 newton. Por quê? Porque a força de atrito cinético ou dinâmico vale só 8 newton. Porque é menor do que a força de destaque, né? A força de atrito estática. Beleza? Espero que tenha feito bastante sentido agora. Caso você ainda tenha dúvidas, reste mais dúvidas sobre o que está acontecendo, sobre essas duas forças de atrito, então coloque aí nos comentários. Ou, se você preferir, entre na minha plataforma e entre em contato comigo, beleza? Muito bem, então vamos aí pro
Item D, item E, na verdade, né? Último item aí desse exercício. Agora, vamos ver se conseguimos construir aí o esboço de um gráfico, tá? Talvez o item E é um dos itens mais importantes aí do exercício. Vou fazer aqui o item E. Faça um gráfico da intensidade da força de atrito aplicada pelo apoio em função da intensidade da força horizontal. Então, quando ele pede isso, ele pede para você fazer um gráfico assim, ó, da força de atrito. Pegue sua régua, tá? E monta um gráfico. A força de atrito, sempre em Newton, né? Em função de, então no eixo X, em função de quem? Da força horizontal. Então vamos lá, vamos pensar novamente aí. Quanto que valia a força de destaque? A força de destaque valia 16 newtons. Então, essa força aí vai ser a mínima força necessária para que o bloco comece a se movimentar. Então, como é que a gente coloca isso no gráfico? A gente coloca assim. Você marca lá a força de atrito de destaque vale 16. Então, marquei agora 16. E a força que você aplicou vale 16 para sair do lugar. Então, se a sua força for 0, não sai do lugar. 1, não sai do lugar. 2, 3, 4, não sai do lugar. Então, a velocidade continua sendo 0. E aí, quando ela atingir exatamente o valor da força de destaque, esse valor, aí vamos utilizar o que? Vamos ter a força de atrito cinético ou dinâmico, que vale 8, né? Eu vou marcar lá 8. Então vai ficar mais ou menos assim o gráfico. Vamos ver. Prestando bastante atenção agora, para terminar esse item. Então, o gráfico vai ficar mais ou menos assim. A sua força tem que aumentar até ser suficientemente grande, igual a 16 newton. E depois, quando a força for 16 newton, aí a força de atrito, de repente, passa a se transformar na força de atrito dinâmico. Então ela cai de valor e agora a força de atrito sempre se mantém constante. Força de atrito dinâmico ou cinético. Então vamos anotar aqui. Essa primeira parte era a força de atrito quando a gente pensa, né, no bloco parado. Então eu vou colocar parado. Parado. E na segunda parte, em movimento. Em movimento. Esse valor de 16 é a força de atrito estático, que é a força de destaque, né? FD. Força de destaque. É o mesmo valor. E esse 8 newton é a força de atrito dinâmico. Pronto. Esse é o gráfico aí que ele está pedindo. Bom, espero que tenha ficado bastante claro aí esse primeiro exercício. Eu demorei um pouco, obviamente, porque é um exercício aí que agrega bastante conceito. Eu acho bastante importante aí você tentar fazer novamente, se você não conseguiu. E espero que tenha ficado bastante claro a diferença agora, né, entre atrito estático e atrito dinâmico. Beleza? Então vamos aí tentar fazer o próximo exercício. Exercício número 2. Considere dois blocos A e B em um plano horizontal e sob a ação de uma força horizontal constante F de intensidade 125 N, conforme sugere a figura. Beleza. A massa de B vale 4 kg, a massa de A vale 6 kg.
O coeficiente de atrito entre A e o apoio vale 0,5. O apoio é o chão, tá? Esse chão bege aí. E o efeito do ar é desprezível. Adota-se G igual a 10 vezes φ ao quadrado. Ah, e ele falou assim que o bloco B está na iminência de se escorregar sobre o bloco A. Então tá quase se escorregando, mas ele não escorrega. Tá bom? Iminência é quase, tá? Então toma cuidado com a palavra I de iminência com eminência, tá? Eminência é excelência, tá? Vossa Excelência. Iminência está quase, né? Então a iminência é se escorregar. Então item A, módulo da aceleração dos blocos A e B, que é bem tranquilo. Item B, intensidade da força resultante que o bloco A aplica no bloco B. E o item C, o coeficiente de atrito estático entre A e B, ou seja, existe atrito entre A e B. Porque se não existisse atrito entre A e B, o B vai cair. O B não vai se movimentar, não é verdade? Bom, esse é um assunto que eu discuti aí numa das aulas sobre leis de Newton. Então o vídeo tá aí no meu canal, se você quiser assistir, pode assistir. Beleza? Então agora, novamente, quero que você pause o vídeo e tente aí fazer esse exercício número 2. Vamos lá, tenta fazer. Muito bem, espero que você tenha conseguido fazer aí esse primeiro exercício, né? Então, vamos lá. Vamos tentar conferir aí o gabarito. O item A, se você fez corretamente, deu 7,5 metros por segundo ao quadrado como resposta. No item B, a força resultante que o A aplicar no bloco B vale... Bom, espero que você tenha conseguido. 50 newton. E o coeficiente de atrito estático entre A e B vale 0,75. Parabéns se você conseguiu. Se você conseguiu e achou o exercício fácil, coloque aí nos comentários, porque esse é um exercício que realmente a galera tem bastante dúvida, tá bom? Então, esses exercícios aí que eu separei, como eu sempre digo, né? Pela minha experiência aí, muito tempo aí dando aula e no plantão de dúvidas também, percebo que são os exercícios mais complicadinhos aí. Bom, agora caso você não conseguiu, vamos lá. Talvez você já tenha feito um exercício parecido, ou pelo menos pensado nesse exercício aqui, ó. Imagina que você tem uma folha de papel, ok? Então, acabei de desenhar aqui uma folha de papel, tá? Essa é a minha folha de papel e um bloco, uma caixa ou seu estojo em cima dessa folha de papel. É interessante até você pegar e fazer isso mesmo. Coloque sua borracha, por exemplo, em cima da sua folha de sulfite e tente entender o que está acontecendo. Então, se vamos pensar numa superfície aqui sem atrito, tá? E vamos aplicar uma força. Vamos puxar essa folha de papel, uma força F. Agora, perceba que se a força F for muito grande, a borracha ela escorrega e cai na sua mesa. Agora, se a força F não for tão grande assim, todo esse conjunto consegue andar, todo mundo junto, né, com a mesma aceleração. Certo? Espero que tenha ficado claro isso, né? Bom, então vamos analisar as duas situações aí. A primeira situação é quando a sua força for muito grande e o bloquinho cair. Quando o bloco cai, ou seu estojo cai, ou a sua borrachinha cai, quer dizer que a força de atrito agindo no bloco não é grande o suficiente. Ou seja, a força de destaque é maior do que a força de atrito. Ok? Ficou claro? Ponto. Agora, se a força F for uma força razoável aí, que você consiga trazer em cima da sua mesa aí a sua folha de sulfite e o seu estojo, então quer dizer que a força de destaque, né, ela não é maior do que a força de atrito aí estático. Beleza? Muito bem. Agora, para isso, para a gente analisar um pouquinho melhor, a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que fazer o diagrama de corpo livre. Para esse exemplo,
e tanto para esse exemplo quanto para o exercício, né? Quando você monta um diagrama de corpo livre, ou seja, vê os dois blocos separadamente, você consegue perceber as forças que existem. Então, acabei de desenhar aqui a folha de sulfite e o bloco. Então, vamos começar pela folha de sulfite. Na folha de sulfite existe a força F que você está aplicando. Existe mais alguma outra força? Claro, existe. Não estou considerando a força de atrito com o chão, então pode descartar. Mas existe o atrito entre a sua borracha e o papel, senão a borracha não conseguiria ir junto com o papel, ia se deslizar, né? E aí que eu faço essa pergunta para você. Se existe a força de atrito entre a borracha e a sua folha de papel, ela vai estar em qual direção e sentido, tanto do bloco na borracha quanto no papel? Então agora eu quero que você pause o vídeo e mostre para mim qual vai ser a direção. Então, por exemplo, na borracha vai estar para a direita ou vai estar para a esquerda? Então agora eu quero que você pause o vídeo e tente pensar um pouco. E aí, conseguiu pensar? Bom, espero que sim. Espero que sim. Esse assunto eu já discuti também nas aulas ali de leis de Newton. Então, caso você queira saber um pouquinho mais sobre isso, vai lá, assiste lá as minhas aulas lá na lei de Newton, que eu falo um pouquinho aí sobre atrito, né? Como o atrito é uma força de reação do plano, então, se você responder corretamente, o atrito no bloco ou na sua borracha está para a direita, enquanto que na folha está para a esquerda. Ok? Então, esse é o conceito mais importante aí. Outro conceito, né, importantíssimo da aula de hoje sobre atrito. E eu acredito que se você entender bem isso, agora sim, né, os problemas eventualmente com essa matéria agora já foram todas sanadas, tá? Então vamos lá. Por que a força de atrito na borracha está para a direita? Assim como nesse exercício, né? A força do bloco B está para a direita. Então vamos ver no exercício? Então, no exercício você tinha o bloco B em cima do bloco A. Olha lá. O bloco B está em cima do bloco A. E ele pede várias coisas, né? Pede aceleração, depois ele pede a força de atrito, a força resultante que eu aplico em B. Então vamos lá, vamos começar a fazer o exercício e a gente vai se deparar aí com essa questão aí do sentido da força de atrito. Muito bem, então, o primeiro passo aí que a gente vai fazer para descobrir a aceleração dos blocos A e B, como está todo mundo junto com a mesma aceleração, considere isso como um todo, certo? Então, o primeiro passo é olhar como um todo. Vamos lá, então item A, olha como um todo para achar a aceleração do sistema, certo? Espero que na altura desse campeonato tudo isso já esteja bem claro para você. Vamos lá, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Resultante das forças. Quais são as forças que existem se a gente considerar o bloco A e o B como um todo? Então pausa aí para você olhar. É isso mesmo, ó. Então você vai esquecer a força de atrito entre o A e B, porque é uma força interna, né, do sistema, então vamos esquecer. E vamos considerar somente o quê? A força de atrito do chão aqui, ó. Bate no chão, né? Ok. Essa força de atrito, que é μ vezes a normal, no caso, é uma força de atrito dinâmica, certo? Porque está em movimento. Agora, essa força de atrito que vale μ vezes a normal, né? Ela depende da normal. E como você vai calcular a normal aí? Parte igual a μ vezes a normal. Assim, claro. Então, a normal, neste caso, é igual a peso. Só que aí, como a gente está pensando no conjunto, que tem um peso para baixo, total para baixo, nós temos que considerar a normal total para cima, certo? Aí peso igual a normal. Beleza? Espero que tenha ficado claro isso. Então vamos calcular a FAT primeiro, né? Então vamos lá. FAT é igual a μ vezes a normal. μ, coeficiente de atrito, vale 0,5 vezes a normal. A normal
soma das duas massas, né? Massa de A mais a massa de B vezes a gravidade. Então a massa do A vale 4 kg, a massa do B vale 6. Então 4 mais 6 vezes 10. Estou fazendo as contas, aí você vai ter. E a força de atrito vale 50 Newton. E agora é só substituir aí na segunda lei de Newton, né? Princípio fundamental da dinâmica, força resultante igual a MA. Então vai ficar F menos a FAT. Isso é igual a massa total, é a massa do A mais a massa do B, então massa total, vezes a aceleração no sistema. Colocando os valores, 125 menos 50, igual a massa total que dá 10, vezes a aceleração. Aí você tem 75 igual a 10 vezes a aceleração dá os tais 7,5 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Beleza. Muito bem, agora, como é que a gente calcula aí a intensidade da força resultante que o bloco A aplica do bloco B e o coeficiente de atrito estático entre A e B? Vamos dar uma olhada, né? Perceba que no exemplo, né, a força de atrito que a gente está considerando no movimento, no plano, no chão, é o atrito cinético, porque o conjunto está em movimento. Agora, se a gente for considerar o bloco B em cima do bloco de A, a gente tem que considerar o atrito estático, porque o B está parado em relação ao A. Sabendo disso tudo, vamos montar aí o diagrama de corpo livre, né? Como a gente fez aí no exemplo do papel com a sua borracha. Bloco B aqui em cima e o bloco A aqui embaixo. E agora eu vou explicar por que o atrito está para a direita no B. Então, o A está sofrendo uma força F, Fão. E esquece o A. Finge que o A não existe. Olha só pro B. Tudo bem, ó? Esquece o A. Finge que o A não existe. E olha só pro B. Primeira lei de Newton. Tendência do B se movimentar. O B não vai estar parado, né? Em relação... O B está parado em relação ao A, mas não está parado em relação ao chão. Ou seja, o B tem uma aceleração. E a aceleração do B está para onde? Qual direção? Para a direita ou para a esquerda? Então o B está com uma aceleração para a direita, certo? Como as únicas forças que existem em B são peso, vamos anotar. Como as únicas forças que existem em B são peso do B, normal e o atrito, então o atrito tem que estar para a direita. Força de atrito do B. Espero que tenha ficado agora mais claro. Ah, Fabiano, mas o atrito não é contrário ao movimento? Nem sempre. Agora eu quero que fique bem claro isso para você, ó. O atrito nem sempre é contrário ao movimento. E outra coisa, nem sempre o atrito é ruim. Então essa é uma coisa que você tem que colocar na sua cabeça. E nem sempre o atrito é ruim. O atrito muitas vezes é super favorável, não? Ou seja, se não existisse atrito, a gente não conseguiria nunca andar, né? Nunca sair do lugar, não é verdade? Olha lá um exercício clássico do Enem. Ok? Então vamos fazer rapidamente aqui, ó, um exercício bem clássico do Enem. O exercício é bastante simples. Era um plano inclinado aqui, e tinha uma pessoa subindo esse plano inclinado. Então imagina que essa pessoa está subindo essa montanha, né, esse plano inclinado. A pergunta é muito simples. Existe atrito aí, tá bom? Existe atrito entre o plano e a pessoa, tá? Entre a sola do sapato da pessoa. A pergunta é: qual a direção e sentido da força de atrito? Item A, direção e sentido da força de atrito. Item B, item C e item D. Então agora eu quero que você pause o vídeo e tente resolver esse exercício aí do Enem, que já caiu no Enem, tá bom? Vamos lá, tenta fazer. Qual que é a direção da força de atrito? Sabendo que o menino sobe, tá? O menino tá subindo. Ok?
Espero agora que você tenha conseguido fazer, que esteja bem mais claro, né? Então, a força de atrito está em qual direção? Direção do item C. Poxa, mas não é na direção do item B? Não. Por que não é na direção do item B? Porque quando você anda, você empurra o chão para trás. E o chão empurra você para frente. Portanto, o atrito tem que estar a favor aí do movimento. Certo? Por isso que é importante você assistir às minhas outras aulas. Porque eu já comentei um exercício do caminhão que está andando. Então, você tinha basicamente um caminhão. Então, imagina um caminhão andando. Bom, esse é o meu caminhão. Bem simples aqui. E aí ele começa a dar uma arrancada. Então, o caminhão começa a andar para a esquerda. E o atrito está para qual direção? O atrito está na direção do movimento. Por quê? Porque ao mesmo tempo que o caminhão empurra o chão para trás, o chão empurra ele para frente. Beleza? Muito bem, espero que tenha ficado bastante claro agora. E você sabe que eu separei os exercícios mais importantes, né? E coloquei nesse PDF. Agora, nos exercícios extra, você vai ter muitos outros exercícios falando sobre esse tema aqui, ó, que é do atrito a favor do movimento. Tá bom? Então, caso você queira fazer os exercícios extra, queira a resolução passo a passo também deles, e queira saber um pouco mais sobre esse atrito aí que está a favor do movimento e onde tem caído nos vestibulares, então entra lá no meu canal, entra na minha plataforma e procura saber como é que você faz para assistir os vídeos de resolução de todos os exercícios aí que eu separei desse capítulo. Beleza? Todos os exercícios aí que estão nesse PDF aí eu resolvi, mas você vai procurar aí os vídeos de resolução dos exercícios extra. Beleza? Então é isso aí. Então vamos voltar aí pro exercício. Agora que espero que agora tenha ficado mais claro, né? Vê que eu demorei um pouquinho para resolver todos os exercícios aí, porque eu coloco bastante contexto teórico mesmo, para que fique bem claro nesse, entre aspas, pouco tempo que a gente tem resolvendo os exercícios. Mas use todos esses conceitos para resolver os próximos, tá bom? Então é isso, ó. Então esse é o diagrama de corpo livre do B. Diagrama de corpo livre do B. E do A, você tem a força F. Tem a força peso do A, pode colocar ali, peso do A. A normal, né, no A. E a força de atrito do B em A, que está ao contrário. Ou seja, agora sim dá para ver que o B está atrapalhando o A e o A está ajudando o B. Então B atrapalha A, então está ao contrário do movimento. E o A ajuda B, está a favor do movimento. Pronto, acho que praticamente acabou o exercício. Vamos lá? Então vamos tentar agora fazer o diagrama. Já fizemos o diagrama de corpo livre. Vamos lá, princípio fundamental da dinâmica. Nos blocos, né? Tanto no bloco B quanto no bloco A. Vamos lá? Então no bloco B, começando pelo bloco B aí, como é que vai ficar? Força resultante é igual a massa vezes aceleração. A resultante das forças do bloco B, no eixo que faz movimento, é a FAT do B, né? Vamos calcular quanto que é ela. Então a FAT do B é igual a massa do B. A massa do B valia 4 quilos, não, 6 quilos, 6 quilogramas, 6. Vezes a aceleração, que dá 7,5, né? 7,5. Beleza, então a FAT do B vale 6 vezes 7,5. Certo? A massa do B vale quanto? A massa do B vale 4 e a massa do A vale 6. Então tá ao contrário aqui, me desculpe. A massa do B valia 4 mesmo. Então era 4 mesmo. Ok, então 4 vezes 7,5 dá 30 newtons. Essa é a FAT do B. Muito bem, então no item B de bola, ele perguntava a intensidade da força que o A aplica em B, né?
Qual a intensidade da força que o A aplica em B? Então, olha para o diagrama de corpo livre do B. Então, vamos esquecer o A. Então, apaga o A, esquece o A. Olha só para o B. Quais são as forças que o A aplica em B? Eu espero que você tenha olhado direito aí. Então, as forças que o A aplica em B é a força normal, né? Força de contato entre a superfície do A e o B. E a força de atrito. Certo? Então, a força que o A aplica em B é a força de atrito, FAT, B, e A, normal. Bom, como a normal vale... Bom, a normal é o mesmo valor da peso do B, né? Então, vamos escrever isso. Então, a normal é igual a peso do B. A massa do B vale 4, então 4 vezes 10, que dá 40 Newton. Muito bem. Então, quando a gente olha para o B, somente para o B está sob a ação dessas duas forças aí que eu aplico em B, que são força de atrito, aqui na horizontal, que vale a 30 Newton, e na vertical 40 Newton. E a pergunta era, qual é a força aplicada em B? Então você vai fazer um Pitágoras aqui, né? Então força resultante aqui, pelo Pitágoras, vale, nem precisa de fazer Pitágoras, né? Triângulo 3, 4, 5, 30, 40, 50 Newton. Beleza? Espero que tenha ficado claro aí o item B. E no item C, para calcular o coeficiente de atrito estático entre A e B, eu acho que é bem fácil, né? Já temos o atrito do B. Então vamos lá, vamos fazer o item C aqui. Item C. FAT é igual a μ vezes a normal. A FAT vale 30. Isso é igual a μ vezes a normal, que é 40. Tudo isso no B, tá? Então μ é 30 sobre 40. E dá como resposta 0,75. Beleza. Então a gente fez aí o segundo exercício. Então espero aí que você tenha conseguido fazer. Coloque aí nos comentários o que você achou desse exercício, se você achou fácil, se você achou médio, se você achou difícil, tá? E, bom, acredito que os próximos exercícios aí você não tenha tanto problema assim, ok? Bom, nessa série de exercícios a gente ainda vai fazer o exercício número 3, número 4 e número 5. Mas eu vou cortar o vídeo agora, pra gente continuar nos próximos vídeos, tá bom? Então, por enquanto é isso, galera. Espero ter ajudado vocês aí. E, bom, não se esqueça de se inscrever no canal para receber as próximas resoluções. E confira também muitos outros materiais na minha plataforma. O link está na descrição do vídeo. Então é isso aí. Até a próxima aula. Valeu!